Tem alguém que vão aparecer. Vão aparecer. Opa. Começa. Vamos trabalhar um pouco. Cachorro é bom demais. Cachorro é ótimo. Olá! Antes da gente começar então o nosso tema de hoje, eu queria agradecer as pessoas que se inscreveram, né, no canal e pedir, né, para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, porque obviamente que a gente não faz, né, esses vídeos com muita pretensão, mas obviamente que quanto mais seguidores, né, melhor para a gente, digamos, se sentir mais inspirado, se sentir mais motivado, né? A fazer um canal com conteúdo, né, de ciências humanas cada vez melhor e, sobretudo, um conteúdo em que os alunos, né, tenham a facilidade, né, de compreender, né? Como eu já disse anteriormente, eu sempre gosto de explicar essas matérias fazendo uma conexão com o dia a dia, né? Eu acho que é importante. As ciências humanas elas só ficam interessantes, né, quando você faz essa conexão com o presente, com a realidade. Então, né, o número de seguidores às vezes importa muito, né, para a gente se sentir motivado, se sentir inspirado, sempre disposto a fazer melhor. Hoje então o Gilmarzinho explica o positivismo. O positivismo é uma doutrina filosófica muito fácil, né, mas que ainda confunde um pouco a cabeça dos pupilos, né? O positivismo ele vai surgir praticamente junto com a sociologia através dos seus dois representantes, Augusto Comte e John Stuart Mill. O positivismo, então, é a primeira filosofia, né? Uma filosofia que vai tentar dar respaldo, né, para essa nascente ciência, no caso a sociologia, né? A Europa vivia, né, um período assim de intensas transformações ocasionadas pela Revolução Industrial e, na opinião, né, desses pensadores dessa nova ciência, vivia-se uma crise política e moral, uma verdadeira anarquia intelectual, e era necessário então uma nova ciência que desse conta, que fosse capaz de colocar ordem nesse caos, ordem nessa anarquia. Então o Comte ele vai pensar, né, em uma filosofia que desse conta, né, de corrigir as distorções ou essa crise moral que a Europa passava naquele momento. Olha, a gente costuma dizer, né, o Hobsbawm, no livro dele sobre história, ele fala, o positivismo ele é um filho tardio do iluminismo, né? O iluminismo tinha, né, um grande apego à razão, um grande apego à ciência, e digamos que o positivismo vai tentar capturar do iluminismo essas duas ideias, né? Uma crença quase inabalável na razão e uma crença inabalável na ciência. Ou seja, a ciência sendo capaz de resolver, né, todos os problemas, a ciência então vista então, como a única forma de pensamento, única forma de conhecimento, capaz então de resolver as problemáticas sociais que a Europa vivia naquele momento. O ponto de partida da filosofia do Comte é exatamente a chamada lei dos três estados, né? Para Comte, a humanidade evoluía seguindo, né, linearmente esses três estados. Então você teria um primeiro estado chamado teológico,
onde o homem justificava, né, os fenômenos naturais a partir de explicações sobrenaturais, mitológicas, né? No segundo estágio, que ele chama de metafísico, é um estado de transição do estado teológico para o positivo, né? Que era aquele momento assim, onde você tinha explicações naturais, né, para os fenômenos da natureza, né? Só que ainda assim explicações um pouco ainda abstratas. E você tem a evolução desse modelo, desse estado, que é um modelo positivo, né? Onde qualquer abordagem sobrenatural, né, qualquer abordagem que não fosse científica, é posto de lado. Então o positivismo, ele quer acreditar que existem leis, né, que regem os fenômenos naturais, e aí que está a grande problemática. As leis do mundo natural serviam também para explicar os fenômenos sociais. Então, para Augusto Comte, fenômenos naturais e fenômenos humanos era exatamente a mesma coisa. Os dois tinham, digamos, o mesmo método, os dois funcionavam da mesma forma. Então, uma lei que explicava um fenômeno natural valia também para explicar um fenômeno humano. Então, na verdade, o que o Comte queria? Ele queria trazer um método das ciências da natureza para o campo das ciências humanas, que ele falava, né, até de ciências morais. Ele falava também de física social. Você veja que a física ela é cheia de leis, ela é cheia de modelos. Então, na verdade, o que o Comte queria era exatamente estabelecer leis para explicar os fenômenos sociais. Ou seja, nesse momento, nós teríamos assim uma primazia da ciência sobre as demais formas de conhecimento. Até aí tudo bem, né? É uma filosofia como outra qualquer. O grande problema do positivismo foi querer padronizar exatamente aquilo que não dá para padronizar, né? Que são exatamente os fenômenos humanos. Tipo, o que justifica uma migração de pássaros, o que justifica uma migração de peixes, não vale para explicar migrações humanas, por exemplo. O ser humano ele é resistente, né, a qualquer tipo de padrão que é imposto. Então, o grande problema do Comte foi querer achar que as leis do mundo natural serviam para explicar também os fenômenos naturais. Esse foi o grande problema. E aí é o seguinte, né, vai aparecer, né, um cidadão chamado Karl Marx, que ele pega o positivismo e ele faz assim com o positivismo, né? Ele acaba com o positivismo. É tanto assim, né, que o positivismo ele vai ser, digamos assim, muito pouco utilizado. São muito poucos os historiadores, né, adeptos de uma linha positivista. Porque o positivismo ele quer tirar, né, da história o seu principal agente, que é o homem. Né? Então, enquanto o positivismo ele se preocupa com grandes eventos, com grandes generais, com grandes nomes, com datas importantes, o Marx ele pensa a história, ele pensa os fenômenos humanos a partir daquele indivíduo simples, né? Que no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, é que efetivamente constrói a história. O grande mérito do Marx em relação ao Comte, em relação aos positivistas, é trazer aquele cidadão simples, é trazer aquelas pessoas anônimas para o centro da história. E entender que os fenômenos naturais são diferentes dos fenômenos humanos. Não é possível estabelecer regras, não é possível estabelecer leis, estabelecer parâmetros para definir efetivamente o que é um fenômeno social. A sociedade muda, os fenômenos sociais mudam, sei lá, da mesma forma que você pode, né, se você pode estabelecer, por exemplo, um padrão para o movimento de rotação e translação da Terra, que não muda desde que o mundo é mundo, nas ciências humanas
Isso é impossível, estabelecer esse padrão, porque as pessoas mudam, o tempo histórico muda, né? Tudo muda de acordo com a sociedade do seu tempo, com o momento, né, que se vive. Então esse foi o grande problema, é por isso que o Conte, como eu disse, ele não vai encontrar assim grandes adeptos, né? Pelo menos no campo das ciências humanas, pelo menos no campo da história como um todo. Exatamente porque visava padronizar, visava criar uma série de leis, etc. E nesse aspecto, o marxismo, né, no campo da história, né, ele foi mais longe, né, ao analisar com maior profundidade os fenômenos humanos, diferentemente dos fenômenos naturais. É bem verdade que o Conte ele dá uma certa contribuição para a história ao definir, né, tipo assim, a divisão da história em partes, né, uma divisão que é didática, obviamente, mas é uma divisão que nos permite estudar melhor, organizar melhor, né, a forma de se expor o conhecimento. Fora isso, foi uma ideologia que não, foi uma filosofia que não encontrou muitos adeptos, né? Eu concordo que a época que o Conte viveu era uma época assim muito complexa, muito anárquica, né, do ponto de vista intelectual. É a época de Darwin, né? É a época do livro A Origem das Espécies, né? Onde o Darwin explicava exatamente como que as espécies evoluíam, né? Ou seja, tudo no seu devido tempo, tudo no seu devido espaço. Então o Conte, ao considerar a sociedade europeia, né, um modelo, né, de sociedade a ser seguido, ele acaba então fazendo essa comparação errônea entre as leis do mundo natural propostas pelo Darwin com as leis, com as supostas leis que regiam, né, as comunidades humanas, né? Então, obviamente que é uma ideologia, uma filosofia que não funcionou muito bem, como eu falei, não encontrou muitos adeptos, mas obviamente que é compreensível, né, a forma como ele pensou naquele momento, né? Então, como eu falei, é uma coisa simples, mas que ainda confunde. Mas só lembrar que tem esse nome de positivo, porque positivo lembra algo que é certo, algo que é verdadeiro, algo que é indubitável. E na opinião dos positivistas, aquilo que era certo, aquilo que era verdadeiro, aquilo que era indubitável era apenas a ciência. Então, é isso. Estude mais, leia mais sobre Augusto Conte e estude mais sobre o positivismo, mas em linhas gerais é basicamente o que eu acabei de falar aqui. Tá joia? Muito obrigado, curta, se inscreva e compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Muito obrigado. Valeu!